Pais cristãos, dê um presente para seus filhos. Parte 01, dia 11 de janeiro de 2025. Sobre a escolha de um companheiro para a vida. O primeiro conselho que ofereço é não pensar muito cedo neste assunto tão importante, nem supor que seja necessário que um jovem de 18 ou 19 anos comece a prestar ou receber atenção especial. Não corteje o assunto, nem permita que a sua imaginação fique para sempre pensando nele. Em vez disso, afaste-o de você do que se o aproxime. Reprima essa mentalidade visionária e romântica, que considera todo o espaço que fica entre você e o altar do casamento como um deserto sombrio, tudo além dele como um paraíso. Em inúmeros casos, o inverso aconteceu, e a troca da casa de um pai pela casa de um marido foi como a partida de Adão e Eva do jardim do Éden para um vasto deserto inculto. E por esse motivo que os romances, o veneno mental mais pernicioso que a imprensa pode disseminar, devem ser tão depreciados. Eles inflamam a imaginação com cenas visionárias e façanhas aventureiras sobre um assunto que o coração nunca deveria abordar, mas sob a orientação de um julgamento sóbrio. Os jovens devem ser cautelosos em sua comunhão social para converter esse assunto em assunto de alegria. Muito mais devem ter cuidado para não ajudar e encorajar uns aos outros na formação de tais conexões. Nunca seja o confidente de indivíduos que estão envolvidos em um caso desse tipo desconhecido para seus pais. Nem seja o meio de comunicação entre eles. Terceiros, que foram ambiciosos da honra de casar, muitas vezes causaram danos aos outros que, por mais que lamentassem depois, nunca foram capazes de reparar. Conheço alguns cujas vidas foram amarguradas, e sempre serão ao ver as consequências lamentáveis dessas uniões malfadadas, das quais foram, em grande medida, os autores. Minha próxima advertência é: tome extremo cuidado com embaraços precipitados. Nem dê, nem receba atenções particulares que não podem ser enganosas, até que o assunto esteja bem pesado. Mantenha suas afeições trancadas em casa, em seus corações, enquanto seu julgamento, auxiliado pela prudência, se prepara para fazer seu relatório. Quando o assunto vier à sua atenção, faça-o imediatamente conhecido por seus pais. Não esconda nada deles. Abomine a própria ideia de conexões clandestinas, como uma violação de todo o dever que você tem para com Deus e o homem. Não há nada de heróico em uma correspondência secreta. As garotas mais tolas e os homens mais fracos podem mantê-la, e têm se envolvido com mais frequência nela. Despreze o indivíduo que se interpõe entre você e seus guardiões naturais, seus pais. Ouça a opinião de seus pais com toda a deferência que lhe é devida. Raros são os casos em que você deve agir em oposição aos desejos deles. Seja guiado, neste caso, pelos ditames da prudência. Nunca pense em formar uma conexão até que haja uma perspectiva racional de provisão temporal. Não tenho certeza se a era atual é, a esse respeito, mais prudente do que a passada. É muito bonito e agradável para dois jovens cantarem sobre o amor em uma cabana e desenharem vistas pitorescas de dois corações afetuosos lutando juntos em meio às dificuldades da vida. Mas essas imagens raramente são realizadas.
Casamentos que começam nas imprudências geralmente terminam em miséria. Jovens que se casam sem o consentimento dos pais, quando esse consentimento é negado, não por capricho, mas por descrição, muitas vezes descobrem que não estão unidos como duas pombas por um fio de seda, mas como duas raposas de Sansão, com um tição entre elas. Eu chamo isso de pouco mais do que maldade se casar sem uma perspectiva racional de apoio temporal. Motivos corretos devem sempre levar a essa união. Casar-se apenas por propriedade é o mais sórdido e vil. Somos informados de que em algumas partes das Índias Orientais não se considera pecado uma mulher vender sua virtude pelo preço de um elefante. E quão mais virtuosa na realidade é aquela que aceita um homem por causa de sua fortuna. Onde não há afeição no altar do casamento, deve haver perjúrio do tipo mais terrível. É aquele que retorna da igreja com essa culpa em sua consciência. Trouxe consigo uma maldição para sua habitação, o que provavelmente tornará seu prêmio de pouco valor. Quando essas pessoas contam seu dinheiro e suas tristezas juntos, quão de bom grado com o preço de sua escravidão elas comprariam novamente sua liberdade, e assim poderiam ser libertadas uma da outra, desistir de toda a reivindicação ao grilhão de ouro que as acorrentava. Atrações pessoais por si só não são suficientes para formar uma base de união. Poucas coisas são mais superficiais ou fugazes do que a beleza. A flor mais bela geralmente murcha mais cedo. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Dá-nos o entendimento da tua santa e divina palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.